Olá a todos os participantes do 11º Encontro de Investigação em Ciências Jurídicas, Humanas e Sociais, realizado na Universidade Autônoma de Encarnação. Venho aqui representando a mim, meu colega Dr. Pedro Luiz Bittenbender, para apresentar o resultado do nosso estudo, que versa sobre assistência jurídica gratuita como política pública de acesso à justiça do cidadão. É um estudo de caso do município de Ipaba, Minas Gerais. Contextualizando em relação ao tema, a Constituição Federal do Brasil, em 1988, instituiu no seu artigo 134 a Defensoria Pública e determinou que o Estado e a União deveriam organizá-la. Não mencionou o município, o que fez com que a Defensoria Pública, como instituição, interpretasse que o município estava excluído da competência de fornecer serviço público de atendimento gratuito a pessoas com advogado, assistência jurídica gratuita, portanto. Essa celeuma só foi resolvida pelo julgamento do arguimento de descumprimento de preceito fundamental, ADPF 279, em que o STF declarou que não há qualquer inconstitucionalidade no fornecimento de política pública de assistência jurídica gratuita por município. Dessa forma, e considerando que os braços institucionais da Defensoria Pública não são suficientes para atendimento de todas as pessoas vulneráveis que desse serviço necessitam, se você considerar que há apenas 110 pontos de atendimento da Defensoria Pública em Minas Gerais, num total de 296 comarcas e 853 municípios, ou seja, a grande maioria da população é desassistida, e aí você verifica que esse estudo busca estabelecer uma relação entre o fornecimento dessa política pública de assistência jurídica gratuita por municípios e o atendimento do ODS número 16 da política de 2030 da ONU. Essa agenda de 2030, em seu ODS 16, fala o seguinte: é objetivo de desenvolvimento sustentável promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. No Brasil, a meta 16.3 foi descrita como fortalecer o Estado de Direito e garantir acesso à justiça a todos, especialmente àqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade. Ou seja, você pressupõe que existem pessoas vulneráveis que necessitam desse acesso. E, pelo objetivo da ONU, a meta é fornecer acesso à justiça a todos, considerando que a Defensoria Pública não consegue atingir a todos os cidadãos que dela necessitam, alguém deve suprir essa lacuna. A pesquisa foi descritiva e de análise na metodologia, foi documental e bibliográfica, utilizando-se de artigos publicados e doutrina a respeito do tema, qualitativa na análise dos dados, né? Embora dados numéricos tenham sido analisados, dados primários e secundários, a análise foi feita de forma qualitativa, verificando o contexto social em que esses dados se inserem. Os métodos mais utilizados foram o histórico, através da contextualização histórica, não só da Defensoria Pública enquanto instituição, a partir da Constituição de 1988 até os dias atuais, mas também dos processos da assistência jurídica gratuita do município de Ipaba entre 2016 e 2021. A análise de dados foi primária em relação a esses dados do município de Ipaba e secundária em relação aos dados relativos à quantidade de comarcas e de pontos de atendimento da Defensoria Pública. O nosso programa de pesquisa investiga, diante dessa insuficiência quantitativa da Defensoria Pública, como o serviço de assistência jurídica gratuita prestada por municípios pode contribuir para a efetivação do ODS número 16 da Agenda de 2030 da ONU. O nosso referencial teórico investiga a assistência jurídica gratuita como um direito fundamental, mostra a fundamentalidade desse direito como sucedâneo do direito fundamental de acesso à justiça, investiga a Defensoria Pública, interpretando a sua limitação de competência para o fornecimento do serviço de assistência jurídica gratuita e os riscos de se limitar apenas à Defensoria esse tipo de serviço, considerando a sua insuficiência numérica para atendimento
da totalidade da população que dela necessita. Foi feita uma análise de dados secundárias da disponibilidade da Defensoria Pública em comarcas e municípios de Minas Gerais, a quantidade de defensorias públicas, a quantidade de comarcas e a quantidade de municípios do Estado. Foi feito também uma análise de dados primários do município de Ipaba em relação ao número de processos ajuizados e o resultado desses processos, para tentar demonstrar que, além de eficaz em promover o desenvolvimento regional sustentável, o setor de assistência jurídica gratuita municipal é eficiente em relação a resultados. Essa análise de dados no município de Ipaba analisou o número de processos ajuizados entre 2016 e 2021, o que totaliza praticamente 500 processos, sendo que 80% deles foi considerado exitoso para o assistido pela assistência jurídica gratuita do município. A questão nem é objetivo da pesquisa verificar o êxito nos processos, mas sim demonstrar que esse serviço é uma política pública relevante e que vem promovendo o desenvolvimento sustentável e o atendimento do ODS número 16. Nesse segundo quadro, a gente analisa a relação entre dias úteis e o número de processos ajuizados. E você verifica que nos anos de menor eficiência, por diversos problemas no setor, houve ainda assim o ajuizamento de um novo processo cível a cada 4 dias úteis, o que demonstra que no ano todo mais de 60 novos processos foram ajuizados, ao passo que nos anos mais eficientes esse número supera 100, totalizando um novo processo cível para cada 2 dias e meio úteis passados. Nas nossas considerações finais, nós apontamos que o serviço de assistência jurídica gratuita, como sucedâneo do direito fundamental de acesso à justiça, também é considerado um direito fundamental, que esse serviço é constitucional, principalmente depois do julgamento da ADPF 279 pelo STF, que há uma relação direta entre essa política pública e o atendimento ao objetivo sustentável número 16 da Agenda de 2030 da ONU. Verificamos que, através dos dados coletados, a Defensoria Pública é insuficiente para o atendimento de todos os cidadãos em situação de vulnerabilidade que dela necessitam e que esse serviço de assistência jurídica gratuita fornecido pelo município de Ipaba, Minas Gerais, evidenciou-se eficiente. E essa eficiência promove o desenvolvimento regional. E essa promoção de desenvolvimento regional estabelece a relação entre o serviço como política pública e o atendimento do ODS número 16 da Agenda de 2030. E por último, em relação à resposta ao problema de pesquisa, nós concluímos que o fornecimento da assistência gratuita por municípios de pequeno porte, principalmente Ipaba, que foi o objetivo do nosso estudo, e principalmente municípios que possuem um elevado número de cidadãos em situação de vulnerabilidade, contribui com a satisfação do ODS número 16 da Agenda 2030 da ONU, considerando que esse atendimento a pessoas carentes reduz as desigualdades e a insuficiência de políticas públicas federais e estaduais que atinjam essas pessoas cria uma lacuna que precisa ser suprida, sendo o município um dos atores que pode suprir essa lacuna. Bom, pessoal, eu quero agradecer a todos que viram essa apresentação e desejo sucesso aí na continuidade do evento a todos vocês.